Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e hoje eu estou aqui para entrevistar um convidado muito especial, Marcelo Brown. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite também. O Marcelo Brown está aqui em São Paulo para um dos eventos presenciais do Investidor de Sucesso, do Sucesso Forex. Então eu aproveitei tirar uns minutos dele aqui para a gente bater um papo sobre o mercado de Forex. Ele que passou a conhecer o mercado, é um aluno que tem se destacado bastante. E realmente, então eu acho que você conhecer a história dele, como tudo isso aconteceu, pode somar muito para você como investidor, tá? Então, Marcelo, conta um pouco pra gente como que foi que tu conheceu o mercado de Forex, já conhecia outros investimentos, bolsa, como que foi esse teu início de investimentos de modo geral e depois nesse mercado? De investimentos de modo geral começou relativamente cedo, na época da faculdade ainda. Ali, Pai Rico, Pai Pobre. Foi um livro assim, que mudou mentalidade, mudou a vida, assim, abriu horizontes, né? E eu estava saindo da faculdade e fazendo um estágio como bolsista na HP. Daí da HP acabei sendo contratado e tal, e ali eu tinha um custo de vida bastante baixo e reservava uma parcela considerável daquilo que eu ganhava e queria fazer com que aquilo ali rendesse. Sou bastante ambicioso, assim, e comecei com bolsa de valores. Não sabia nada, sabe? Eu comprei Embraer pensando que fosse Embratel, pra tu ter uma ideia. Eu dei sorte, comprei a 7, vendi a 21, é sorte de principiante, né? O cara cresce, acha que sabe tudo e toma um serrinho. Devolvi ali. Mas fiquei um tempo operando em bolsa e vendo opções, diferentes mercados e coisas do gênero. Em 2007, eu esbarrei com Forex. Na internet, navegando, já tinha feito alguns cursos de análise técnica, estava para fazer outro. E eu não buscava muito, buscando informação a respeito, eu vi que era um mercado meio que parecia de fora, como leigo, pela informação que eu recebia só dos blogs e coisas que eu li, que era um mercado meio que sem lei, sabe? Onde tudo que podia, a chance de tu botar o dinheiro e não ver a cor dele depois era muito grande, que corretor escolher, o que pode acontecer, isso me deu um certo receio. Mitos, né, que tem pela internet. E eu vi que, agora já sabendo mais, anos depois, né, vi que não é tão mito assim, sabe? Muita coisa realmente aconteceu. Com certeza. Tem o lado pirata da coisa. Tem que ter muito. A gente até tem uma entrevista com o Rodrigo Lima que esclarece muito bem tudo isso aí, que realmente tem. É um mito, eu digo, em relação às pessoas perguntam, é legal, não é legal? Sim. Mas realmente tem que tomar muito cuidado. Tem a forma correta, segura, e a forma não segura de fazer. Infelizmente, a maioria acaba caindo inicialmente na não segura, né? Porque são as que mais divulgam e são as mais tentadoras em relação à sua oferta, né? Exatamente. Então, mais legal também, eu comecei em 2007 também, né? Mas continua a tua história. Só que em 2007 eu não continuei. Isso aí me deu um certo receio. Aí, num curso de análise técnica que eu estava fazendo específico para a Bolsa, o professor estava falando, me citou Forex. Daí no intervalo eu perguntei para ele, disse, cara, até já operei, mas não... Sabe, ele meio que deu força para aquilo que eu estava vendo na internet. Eu falei, beleza, se ele tem toda essa experiência e não recomenda, não sou eu aqui, novato, que vou fazer. A bolsa já é bom o suficiente, né? Que dá para conseguir aí, sei lá, 1,5%, 2%, 3% ao mês. E isso aí composto ao longo de 10, 15 anos, dá um resultado já bastante interessante. Então eu deixei o Forex de lado. E eu acabei deixando a bolsa de lado também. Porque eu não tinha uma reserva suficiente, eu não tinha o interesse de virar um trader em tempo integral. E a rentabilidade que eu conseguia era parecida com os melhores fundos do mercado. Tá? E eu via que na época eu nem trabalhava direito e nem operava direito. Porque eu ficava com uma janela, era o código do programa que eu tinha, do software que eu tinha que desenvolver lá na HP, e o outro era o gráfico. E eu tinha que fazer um, mas eu olhava o outro, sabe? E não dava certo. Eu falei, já que eu consigo mais ou menos a mesma rentabilidade, eu estou colocando o meu trabalho em risco aqui, deixa eu focar no meu trabalho e boto meu dinheiro para quem sabe administrar, conseguindo um resultado bem parecido com o meu, sem desgaste. Né? E fiquei assim.
Aí o Forex voltou a fazer parte da minha vida, voltei a esbarrar no Forex, foi agora, final do ano passado. Então, né? Final do ano passado que eu conheci o seu curso, comprei bem ali meados de dezembro, perto da época de Natal, Ano Novo. Não fiz ali naquela época, simplesmente tinha feito acho que uma promoção de final de ano, com preço um pouco melhor, alguma coisa assim, e resolvi comprar ali, mas eu sabia que eu ia fazer só depois. Acabei fazendo só em fevereiro. E foi em fevereiro que eu fiz, abri a minha conta bem no comecinho de março e participo ali da comunidade e eu entrei sem... Eu já vou dizer... praticamente como se fosse novo, sabe? Porque eu simplesmente tinha sabido que o mercado de Forex existia, mas nunca tinha ido a fundo nunca tinha ido a fundo. Sabia que tinha os pares, que era a relação cambial, que tinha alavancagem, mas eu tinha um conceito completamente errado do que alavancagem é. Antes do curso eu achava que abrir uma conta de alavancagem de 1 para 400 era absolutamente louco, né? Porque eu imaginava que se tivesse uma movimentação de 1%, a tua conta movimentaria, a tua posição movimentaria 400%. Em qualquer direção, sabe? Então a chance daquele teu investimento virar pó era muito grande. Na verdade, até de perder mais do que você tinha investido, mais do que a margem, né? E depois, com o conhecimento vai vindo, vou buscando informação e tal, entendendo o que é o PIP, o que é a alavancagem, como se calcula o risco, gerência de risco e esse tipo de coisa, assim, que eu fui buscando mais informação, porque eu fiquei com uma certa sede de informação, assim, sabe? Ficaram algumas lacunas. Né? Eu acho que é justamente o propósito do curso agora, do curso avançado, é não só preencher isso, mas como abrir um novo horizonte. Né? Então estou bem ansioso para o conteúdo de amanhã nesse sentido. Que legal. E aí quando você passou a entender, né? Você fez o curso e você entendeu melhor aquela coisa que estava meio obscura, tanto em relação à forma segura de se investir num país devidamente regulado, com fundamento de crédito, essa coisa toda, quanto do ponto de vista de entender a alavancagem, risco, as oportunidades que o mercado de Forex tem pela sua natureza, né, mercado 24 horas. Para quem entende a alavancagem, sabe que a alavancagem é uma grande vantagem, se você souber usar ela adequadamente. E então, né, no curso que você fez, que a gente está conversando, que é o Sucesso em Forex, que ensina a operar com robôs, e você já tinha tido contato com robôs antes ou só com análise técnica? Na época que eu conheci o Forex, lá em 2007, eu já sabia da existência de robôs, da possibilidade. Eu, inclusive, como era desenvolvedor na época, e o pessoal de tecnologia, de desenvolvimento de software, engenheiro de software, eu percebi, pelo menos lá na HP, que era muito fácil de encontrar pessoas com uma mentalidade em comum de querer se beneficiar do mercado de renda variável, sabe? Então ele foi rapidinho de conseguir encontrar 3, 4 amigos que operassem em bolsa também, que fizessem cursos comigo e que viessem estudar um pouquinho de Forex. E a gente começou a tentar desenvolver o nosso próprio EA na época. Legal. Então você já teve uma experiência. Sim, legal. Já tive. E legal. E como que você vê hoje? Aí até deve ter sido diferente, porque o que a gente fala até no curso é muito sobre os robôs comerciais, né? Aqueles robôs que você adquire pronto, já com a estratégia pronta. Você tem lá as configurações que você pode fazer, alterar ele, mas a base dele vem pronta, né? Pronta e desconhecida, né? Caixa preta. Desconhecida, black box, caixa preta. Como que foi conhecer os robôs comerciais? Como que você vê hoje? Acho que esse sorriso já diz muita coisa, né? Foi, cara, fenomenal, sabe? Porque tu ter alguém que sabe operando para você, sem te cobrar nada, tu pode mandar e desmandar a qualquer momento sem ter problema de quebrar a relação, qualquer coisa do gênero. Mas vamos lá, tu tem algo trabalhando por ti que não toma teu tempo, que não toma teu dinheiro, na verdade só te traz mais dinheiro, consegue controlar, ver, gerenciar um pouco o risco, saber, olhar o histórico, mas foi muito bom, abriu horizontes e fez com que eu viesse a gostar ainda mais do mercado. Porque se fosse para eu ficar na frente do computador fazendo day trading, não é o que eu quero. O que eu tô buscando. Isso, eu poderia fazer, sei lá,
swing, operações aí de poucos dias, 2, 3 semanas, e precisa de menos acompanhamento, operar no diário ou numa barra de 4 horas, alguma coisa do gênero, né? Mas senão não serviria para mim, não. Mas agora com o robô é muito tranquilo. Eu até penso em operar manualmente numa estratégia que não tome muito tempo, e eu fiquei sabendo que existem essas possibilidades também, né? Então você é aluno também dos próximos cursos que vai lançar. Vai ser bacana. Que legal, cara. E como que você vê a junção de estratégias hoje, a importância de utilizar múltiplas estratégias, tá? Para você que de repente que é mais novo para o mercado, você pode utilizar, cada robô tem uma estratégia específica, né? O que é um robô? É um programa, né? Um software onde ele tem embutido nele uma estratégia onde ele analisa o gráfico e ele emite as ordens de compra e venda das moedas automaticamente, né? E você pode diversificar, assim como, sei lá, no mercado de ações você não compra uma única ação, por mais que a empresa seja boa, você compra mais. No mercado, nada impede de você operar com uma única estratégia, mas você pode diversificar para 2, 3, 4, 5, 6 estratégias, como você achar melhor. Como que você vê isso hoje? Eu vejo com os melhores olhos possíveis, assim, essa ideia da combinação da estratégia. Inclusive vai ser o tema da minha palestra de amanhã, né? Que você me convidou para fazer também. E com esse estudo que eu tenho feito, tudo começou de forma assim bem amadora, basicamente querendo responder a uma curiosidade, né? De que tem uma frase lá no curso, não lembro exatamente em que momento, que você cita que a combinação de estratégias faz com que a rentabilidade aumente e o risco fique igual ou menor, né? Tu consegue limitar o risco aumentando a rentabilidade. E eu quis colocar mais dados, né? Provar isso, não ficar simplesmente nessa afirmação. Né? E comecei a ir atrás de diferentes maneiras de fazer isso. E essa busca começou logo no início de que eu comecei a fazer o curso. Eu comecei a fazer o curso em fevereiro, em março eu abri a minha conta real, acho que foi em março mesmo que eu comecei esse estudo. E esse estudo continua até hoje, se aprofundou com o convite para a apresentação, acabei aprendendo bem mais justamente pelo convite para tentar fazer algo decente aqui que o pessoal goste. E isso é uma coisa muito, muito legal, que muita gente me agradece, né, você ensina isso e aquilo e ajuda a gente, mas pouca gente vê o outro lado, né? O quanto eu aprendo ensinando. Quando você tem que ensinar, você tem que parar para pensar em como colocar tudo aquilo numa lógica que faça total sentido. E isso faz com que, para mim, fique mais claro. E foi exatamente o que aconteceu para mim. E para quem não sabe, o Marcelo, como aluno, né, para ele ver o que eu falei no curso, para ele provar em números, ele desenvolveu uma planilha. E aí depois ele me mostrou uma planilha que coloca todos os múltiplas estratégias, múltiplos robôs, e faz uma série de análises em cima dos números. E aí ele viu que, nossa, não só era verdade, como é muito mais verdadeiro do que a gente imaginava. Era muito mais. Até ele, quando me mostrou, eu fiquei impressionado em ver tudo aquilo em números, como realmente o resultado era impressionante, né? Sim, porque eu acho que a primeira conversa para será que ele vai querer me dar ouvidos? Né? Eu disse, cara, eu tô com uma planilha aqui que transforma 1.050 mil em 2 anos. Não, isso tá errado. Foi a primeira coisa que eu falei. Uma coisa eu já te digo, tem alguma coisa calculada errada aí. Então, como eu sou novo e tu tem mais experiência, reserva uma horinha pra mim aqui pra gente olhar na fórmula, ver onde é que eu tô errando, porque eu também acho que tem erro. Só que a gente não encontrou esse erro. Não encontrou esse erro, E claro que nesse exemplo a gente está dando um exemplo de algo um pouco mais agressivo. Isso, não é algo... A gente não sabia otimizar, a gente vai olhar agora com os indicadores de risco que a gente tem ali na planilha, ver que o risco estava alto, ele é possível, teria sido rentável, mas em qualquer momento se estresse um pouquinho negativo, o ferro só explicando para achar que não é fácil assim, botar 1.000 e sair 50 mil assim, tão fácil, né? E que legal, e aí foi muito bacana porque realmente a planilha trouxe pra gente, botou em números, né? Isso, tudo aquilo que a gente estava pensando em termos de estratégia. Aquela ideia inicial de querer ver
pode dar mais rentabilidade com menos risco, foi provada rapidinho, né? Só que como comecei a tomar gosto daquilo, de como utilizar melhor cada uma das estratégias, configurá-las, né, para tirar o máximo possível, né, ter a maior rentabilidade possível com o menor risco, né, correndo o menor risco que poderia correr. E agora, justamente com a ideia do convite, fui buscar outras fontes de informação que eu não tinha ido antes, eu estava só na planilha. Agora eu comecei a ver que existem, inclusive, estudos de doutorado em relação ao assunto. Com certeza. Sabe? E então tá mais do que provado que a combinação de estratégias, sim, aumenta a rentabilidade, diminuindo o risco. E de que maneira, sabe? A rentabilidade chega a ser maior do que a soma das rentabilidades em comum. Tipo, se tem uma estratégia que rende 2 e a outra que rende 3, elas juntas, o potencial delas pode ser maior do que 5. Tá? Então elas trabalham com um efeito sinérgico, né? Que a soma das partes é maior do que, do que elas individualmente. Né? E o risco chega a ser próximo do menor dos riscos das estratégias que você tem, desde que elas estejam bem configuradas. Né? E que tem que ter alguns pré-requisitos para essas estratégias trabalharem juntas também. Porque diversificação, vamos trabalhar com bolsa, que eu acho que quem está nesse meio de investimento tem um pouco mais de familiaridade com bolsa. Né? A ideia de diversificar é não só utilizar estratégias diferentes, mas também papéis diferentes. Só que agora comprar Petrobras e Vale não é, de fato, uma grande diversificação, porque elas, em comum, têm um risco político muito grande, sabe? Elas têm um comportamento muito parecido. Quando uma sobe, a outra tende a subir. Se olhar o gráfico, elas não têm um movimento igual, né? Não tem um descolamento. Um descolamento tão grande, sabe? Então, existe um grau de diversificação tendo esses dois papéis? Sim, existe, mas ele não é tão grande. Né? Então, idealmente, tem que ter uma estratégia que é boa em seguir tendência. Outra estratégia que seja boa de trabalhar com rompimento. Outra estratégia que seja boa de identificar uma reversão de mercado, sabe? Uma estratégia de mais longo prazo. Uma estratégia mais scalp, de curto prazo, sabe? Uma estratégia que opera bem no mercado em alta, outra que opera bem no mercado de baixo. Porque essas estratégias se complementam. Elas não vão bem sempre. Sempre tem momentos, por melhor que seja, toda estratégia vai ter um momento que ela vai sofrer, né? Que ela vai errar, que vai começar a dar stop, que vai dar drawdown, que vai ter uma queda, a linha não vai ser linear. Pode ser um zigue-zague daqueles bonitos de se ver, mas vai ter. É o que eu sempre falo, porque se só subisse, não existia renda fixa. Não existia emprego, cara. Não existia emprego. Se só subisse, não existia emprego. Todo mundo ia viver só de renda, porque só ganha, né? Não tem risco, não tem perda, não existe conhecimento para equilibrar, ia ser muito fácil, né? Exatamente. E é muito legal. A natureza não deixa que isso aconteça, sabe? Existe, rapidamente coloca em equilíbrio, acontece alguma coisa que separa os fortes dos fracos. Isso é interessante no Forex, a gente tem uma grande diversidade de estratégias, até pelo ser um mercado muito dinâmico, 24 horas. Então, operar num horário que Nova York ou Londres está aberta é uma coisa, operar num horário que o mercado asiático está aberto é outra coisa, e assim vai, estratégias para operar o fechamento de Londres. Enfim, tem, além de que dólar, opera Libra, diário, dólar canadense, moedas diferentes. Moedas de países que às vezes não estão tão correlacionados. Os Estados Unidos, de certa forma, está muito relacionado com a economia do Canadá, mas de repente outros países em si não têm essa conexão, então a gente consegue uma boa diversificação. Daí, o que acontece com isso? Sabe? Tu vai olhar uma estratégia em si, ela vai ter momentos de alta, meses em que ela foi bem, barrinhas positivas, e vai ter meses que ela foi perto do zero ou negativas. E cada uma dessas estratégias vai ter isso, sabe? Então, no que a gente começa a combinar, vai ter meses que uma ganhou e a outra perdeu. Mas daí o leigo pode parar e pensar, tá, mas então isso aí vai dar zero, ou vai tender a zero. Não necessariamente, porque uma pode ter subido 3 e a outra ter caído 1, e no final das contas tu ficou com 2, sabe? E no mês que essa perdeu 1, o próximo ela pode ganhar 2.
e aquela que tinha ganho pode ser que perca meio, sabe? Então... E claro que vai ter vezes que as duas vão ir bem. Uma vai fazer 4, outra 2 vai fazer 6, outra vai fazer -1, outra -3 vai fazer -4. Mas a partir do momento, a gente tá falando de 2 estratégias, se tiver 3, cada vez vai diminuindo mais as chances de ter... E cada vez que elas se complementem, ou seja, de que elas não têm uma lógica parecida, elas não vão mal no mesmo... A tendência é que elas não operem no mesmo momento, sabe? Que uma vai identificar o sinal no momento e as outras vão ficar paradas. E aquela ali tem a sua chance percentual de dar certo ou de dar errada. Em outro momento, essas duas aqui podem operar e essa aqui vai ficar parada, sabe? Então, é bem isso. E no que a gente vai pegando essas estratégias diferentes, agora, com o robô do Forex, a gente não sabe como essas estratégias funcionam, sabe? A gente não tem a lógica. A gente consegue ver o comportamento delas no passado. E através do comportamento delas no passado, a rentabilidade que elas tiveram, o número de ordens que elas abrem, se são ordens longas, se são ordens curtas, o número de pares que elas trabalham, a gente consegue inferir uma série de coisas e ter dados suficientes para combinar essas estratégias. Exatamente. Por mais que a gente possa não conhecer exatamente a estratégia, o setup, né? A gente consegue saber exatamente uma estratégia de rompimento, opera a favor da tendência, contra a tendência, uma estratégia scalper que pega movimentos bem curtos. A gente consegue claramente ver o tipo de operação que é. Né? A gente só não sabe exatamente quais indicadores que usa, com qual configuração, mas a gente consegue ter uma boa noção, então a gente consegue diversificar isso de uma forma bem inteligente. Né? Muito inteligente, muito legal, a diversificação muito interessante. E agora, tendo bem mais informação a respeito disso, esses últimos 10 dias, agora eu estou há meses trabalhando em cima desse assunto, mas esses últimos 10 dias assim, foram essenciais assim mesmo, em termos de conhecimento e de aquele negócio de a ficha realmente cair, criar confiança em relação ao trabalho feito. Começa a pegar a base de outras pessoas também e ver todo mundo tendo conclusões parecidas, acaba sendo muito interessante, né? E antes, eu tinha uma cabeça de tentar procurar aquela estratégia perfeita, aquela estratégia que funciona, que não né? Que funciona, que erra pouco, que ganha bem em diferentes cenários de mercado, a que consegue ganhar em tendência, que não vai mal no mercado de lateralizado, consegue até ganhar um pouquinho de dinheiro, que ganha tanto na alta quanto na queda e tal, e tentar encontrar esse tipo de coisa não é... eu estou vendo que não é o caminho ideal de se fazer isso. Porque essa estratégia, a princípio, não existe. Tu vai querer montar um Frankenstein. E até existe um jargão dentro da indústria, tu vai querer uma estratégia pato. Sabe? Uma estratégia que quer fazer tudo, mas não faz nada direito. Porque o pato é aquele bicho que nada, que anda, que voa, mas que não faz nenhuma das coisas direito. Sabe? Então tu tem melhor 3 bichos diferentes, sabe? Sei lá, um falcão, um cavalo e um golfinho, né? Que vão nadar, andar e voar bem melhores. E eles em conjunto vão fazer um trabalho bem melhor do que ter um pato. E juntar essas estratégias, né, realmente é uma sacada muito grande. Você está falando de realmente buscar a estratégia perfeita, né, que não vale a pena, porque não existe. Né? Toda estratégia em um momento ganha, perde. Exato, Eu acho mais interessante pegar diversas estratégias boas que juntas tu vai ter um trabalho bem melhor e vai conseguir ter um resultado melhor e mais rápido do que tu ficar anos tentando buscar a estratégia perfeita. É verdade. E com tudo que você já viu, com tudo que você tem estudado, como que você vê o mercado de Forex, o futuro, para você, para o Marcelo Brown? Até vou usar aquela frase que eu ri antes, sabe? De que é a minha passagem de primeira classe para fora da corrida dos ratos. Né? Porque comecei a abraçar isso, vejo um horizonte realmente muito grande, muito promissor. Eu gosto muito de números, gosto muito de mexer com a planilha, de mexer com os números, gosto do modo como o trabalho né?
porque tu pode trabalhar de casa, pode trabalhar na verdade em qualquer lugar do mundo, tem acesso à internet com tranquilidade, com pouco tempo, não é algo que se dedicar muito, tem bastante informação disponível aí na internet, tu mesmo está trazendo muita informação, agora começou com sucesso, não começou com como operar Forex, né? Foi sucesso em Forex, vai abrir outras coisas, já está falando já há um bom tempo nas aulas mensais do curso de operação manual. Tenho certeza que tem mais coisa para vir aqui agora, tem aplicação no Mastermind, então tem muita informação aí no sentido para quem quer se profissionalizar, para quem quer vislumbrar um horizonte aí. Eu com certeza sou uma dessas pessoas que vou querer encarar isso aí como negócio mesmo, sabe? Como o famoso trading as a business, né? Isso, o operar no mercado como negócio. Como negócio, para gerar renda mesmo. Como principal fonte de renda, e também pelo potencial de geração de renda que ela dá, até como... Acumulação de patrimônio? Como? Acumulação de patrimônio? Sim, acumulação de patrimônio, mas através dela possibilitar compras de diversificação. Agora, o meu capital não permite que eu tenha uma diversificação muito grande, então eu prefiro concentrar ele no Forex, pelo fato de ser pequeno, assumir esse risco, né? E o risco, pelos dados que eu tenho, vejo que não é tão grande assim, sabendo o que fazer, dá para controlar, né? Até um parênteses que eu quero fechar, que eu abri lá no início, eu falei muito do mercado pirata, né? Eu vi que esse mercado existe, sim, mas estou muito tranquilo agora de que existe o mercado sério, sabe? O controlado, né? O regulamentado, e então é basicamente Estados Unidos, Inglaterra e Japão, são os 3 países principais. A Inglaterra é o que tem mais vantagens em relação a esses 3, e dentro da Inglaterra a Active Trades, pelo que a gente tem visto, é a corretora que traz mais vantagens também, né? Cara, vamos ter que regravar essa parte. A gente não pode citar nome de corretora assim. Entendi. É melhor não, entendeu? Por questão da mas país e tal. Não, país sem problema, regulação sem problema, e pode só sem citar o nome. Certo. Citar, tipo, tem corretora lá que a gente utiliza, que tem seguro. Entendi. Pode só recomeçar. Pode tocar. Tá. Então, um parênteses que eu quero fechar, assim, porque no início eu falei muito sobre esse mercado pirata, né? E eu vi que esse lado existe realmente, sabe? Existe a possibilidade de corretoras fecharem e levarem teu dinheiro num país que não tem regulamentação nenhuma e não tem para quem reclamar, mas existe um mercado sério, existe um mercado regulamentado, um mercado seguro, né? Os 3 países principais que eu acabei aprendendo, não só com você, mas na minha pesquisa de internet também, né? Estados Unidos, Inglaterra e Japão. Dentro dessas 3 opções, a Inglaterra tem suas vantagens, e dentro da Inglaterra, a corretora que a gente utiliza também acaba tendo vantagens bem interessantes em termos do seguro, né? Velocidade de execução e tal. Então estou realmente muito confortável, muito seguro ali dentro. Não é a única opção, não sei necessariamente se é a melhor de todos, mas de todos que a gente conhece é a melhor, é uma excelente, de qualquer maneira, mesmo que não seja a melhor, é uma excelente opção. Estou muito tranquilo e seguro em relação a isso, sim. Que legal que obrigado mais uma vez por ter tirado um tempo aqui para bater um papo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que está do lado de lá assistindo a gente, que pensa numa possibilidade que é uma forma de investimento onde que você tenha mais possibilidades, né? Achei interessante o que tu falou, porque tu pode usar o próprio Forex não só para o trading as a business como renda principal, mas para tu gerar uma renda principal que você pode pegar, por exemplo, parte dessa renda e reinvestir ela em fundo imobiliário, em imóveis, em renda fixa, em outras formas mais conservadoras. Até finalizando, é o que eu quero fazer. O meu capital agora está limitado, vou concentrar ele no Forex. Comecei de forma prudente com uma parte desse capital, vou aumentar. É sempre importante essa Vou aumentar ele agora, mas vou concentrar no Forex. Vou deixar ele por um tempo crescer um pouquinho, mas depois a ideia é diversificar. É fazer com que ele possibilite a compra de outros ativos, de diversificação de setores, sabe? Claro. Fundo imobiliário é um que eu tenho bastante interesse, sim. Com certeza. Muito legal, parabéns pela tua visão. Ele foi realmente
A gente tem lá dentro dos cursos a comunidade dos alunos, né? Muito bom. E o Marcelo contribui muito, troca ideia. Ele, pelo fato, né, do background de engenharia, coloca para muita gente que nem... eu acho interessante isso, que você só não me escuta e faz. Eu escutei o Marcelo falar que é bom ter múltiplos satélites. Você foi lá buscar matematicamente se isso é verdade ou não. O Marcelo falou que Estados Unidos, Inglaterra e Japão são os países com a melhor regulamentação. Você não escutou e pronto, você foi lá buscar a informação. E isso é muito interessante, porque valida cada vez mais tudo que a forma como a gente vem ensinando e operando no mercado, né? Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente a ver isso de uma forma mais ampla, né? A enxergar coisas que hoje talvez não enxergue. Tenho certeza que sim, só vejo a comunidade crescendo, gosto muito da comunidade do Facebook lá, eu praticamente entro no Facebook por causa da comunidade, porque a rede social em si não me chamava muito a minha atenção não, mas da comunidade lá eu gosto, já participei bem mais no passado do que agora. A ideia é dentro daqui 1 ou 2 meses começar a voltar de forma... Continuo presente ali dentro, mas mais lendo do que contribuindo. Eu respondo uma que outra assim, que chama mais minha atenção. Mas antes eu acabava compartilhando bem mais o meu conhecimento ali dentro. Legal. Obrigado, Então, Marcelo Brown, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em like aqui abaixo, compartilhe com seus amigos. Você pode também deixar os seus comentários abaixo, suas perguntas. E eu procuro sempre que possível responder e ajudar. Tá legal? Então é isso aí, um grande abraço e continue a gente acompanhando aqui no canal, em algum lugar aqui você pode clicar para assinar o canal do Investidor de Sucesso no YouTube. Então um grande abraço e até a próxima. Provavelmente vai estar